Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, neste sábado nós somos chamados a meditar a palavra de Deus, então gostaria de te convidar a entrar em oração junto comigo para ouvirmos a voz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las com a vossa graça, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, a palavra que hoje Deus nos dirige está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 32. A palavra de Deus nos diz: Depois disso, saiu, viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, ele deixou tudo e o seguia. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa, e com ele estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e os escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele: Por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a palavra de hoje está no Evangelho de São Lucas, mas nos fala do grande chamado do apóstolo Mateus, que também é conhecido como Levi. Ouvimos aqui que Jesus, ele passa e vê Levi e vê Mateus sentado na coletoria de impostos. Meus irmãos, esta cena, ela nos dá aqui vários sinais para nos mostrar que tantas vezes nós, como Mateus, como Levi, são a mesma pessoa, estamos sentados tantas vezes no nosso pecado, estamos acomodados no nosso pecado. Levi era cobrador de impostos, ele era publicano, era chamado pecador público, porque cobrava impostos, extorquia o seu próprio povo para dar os impostos aos romanos e também enriquecia ilicitamente. E ali, meus irmãos, sentado no lugar do seu pecado, passa Jesus. Eu gostaria de dizer a você, meu irmão, minha irmã, algo precioso. Muitas vezes nós não estamos pensando no Senhor. Muitas vezes existem pessoas que levam uma vida sem pensar em Jesus, sem se dar conta da presença dele. Tantas vezes nós, até no segmento, esquecemos de Jesus. Mas é maravilhoso, por essa palavra aqui, perceber que em meio à correria, agitação do nosso trabalho, do nosso dia a dia, Jesus está pensando em nós. E eu gostaria de dizer isso a você: Jesus está pensando em você. Jesus tem os seus olhos voltados para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, não importa aquilo que nós vivemos, existe uma verdade preciosa. Através do olhar de Jesus nós percebemos isso. Deus vê em nós algo que ninguém vê. As pessoas olhavam, julgavam Levi, tinham raiva dele porque ele era um publicano, era um pecador público, um cobrador de impostos, alguém indigno de estar no templo, alguém digno de rezar, alguém digno de estar na presença de Deus, alguém digno de ser considerado filho de Deus por aquilo que fazia. Mas Jesus via algo que ninguém podia ver. Jesus via que aquele homem
poderia ser um apóstolo, poderia ser um amigo que caminharia com ele, que estaria com ele. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que independente daquilo que você viva, já viveu ou até esteja vivendo, o Senhor olha para você com um olhar diferenciado. O Senhor olha para você não como um pecador, não como as pessoas olham, mas Jesus olha para você e vê um filho em você. E vê em você aquilo que você realmente é. Por isso, ele olha para Levi e não diz muita coisa. Diz a Levi: segue-me. E hoje o Senhor também diz a mim e a você, talvez sentados no nosso comodismo, na nossa prostração, nas nossas dificuldades, talvez você esteja passando pelo deserto, passando pela provação, passando por um momento grande de desânimo, de depressão. O Senhor quer dizer a você hoje, meu irmão, minha irmã, segue-me, segue-me. E assim como a Levi, ele estendeu a mão. Levi sentado no lugar do seu pecado. Jesus então estende a ele a mão e diz: segue-me. E a palavra relata a conversão de Levi, a conversão de São Mateus. A palavra nos diz que ele se levantou. Esta, meu irmão, é a atitude do filho pródigo. Vou me levantar, vou voltar para a casa do meu pai. Mas há aqui uma curiosidade, né? Esta palavra, este verbo, este levantar aqui no original grego é o mesmo verbo empregado quando se fala da ressurreição de Jesus. Anastasas. É o mesmo verbo que é empregado quando se fala da ressurreição. Levi se levanta e segue. Jesus ressuscitou. Então, meus irmãos, aqui nós estamos vendo nesta decisão de Levi de levantar-se e seguir a Jesus um ato de ressurreição, de vida nova. E é isso que o Senhor deseja a mim e a você nesse tempo quaresmal, por meio do jejum, da oração, da esmola, das obras de caridade, nos arrancar do poder das trevas, nos tirar do nosso comodismo, nos tirar da nossa prostração, nos tirar do lugar em que nós nos acostumamos a estar, mas é um lugar que Deus não nos quer. Ele nos vê, mas Ele não nos quer ali. Jesus via Levi naquela coletoria de impostos, mas sabia, ali não era o lugar dele. Por isso ele estende a mão e diz: segue-me. Hoje Jesus também, não importa aquilo que você viva, não importa aquilo que você passa, Jesus olha para você com um olhar diferenciado, porque ele vê algo que ninguém vê, nem mesmo você. Ele olha, ele estende a mão a você e ele diz: segue-me. E cabe a você, meu irmão, minha irmã, tomar esta decisão, a decisão do ressuscitado, daquele que levanta, daquele que toma a decisão de seguir a Jesus. E veja, Jesus, a partir da decisão de Levi, vai diretamente para onde? Para a casa de Levi. Jesus se torna íntimo, amigo. Levi leva Jesus para a sua casa e ali lhe oferece o melhor, o banquete. E ali Jesus se apresenta como médico dos médicos. Ali Jesus diz que veio chamar os pecadores à conversão. Ali Jesus diz que veio para curar aqueles que estão feridos. O pecado é uma chaga, o pecado é uma ferida. Muitas vezes, o pecado de alguém da nossa família causou uma chaga no nosso lar. E essa chaga precisa ser curada pelo médico dos médicos. Se de repente aconteceu na sua casa uma traição, uma infidelidade, se de repente na sua casa aconteceu um desentendimento, uma briga familiar, saiba que Jesus é o médico que pode curar a realidade familiar que você vive.
Portanto, leve também para sua casa como Levi, Jesus. E seja íntimo, seja amigo de Jesus. Tome esta decisão nesse tempo quaresmal. Leve Jesus para sua casa. Leve Jesus até o lugar onde você se acostumou a estar na abundância do seu pecado, na abundância de tantas discussões, de tantas brigas, de tantas situações. Leve Jesus para sua casa. Leve Jesus para sua vida. Se levante hoje, meu irmão. Se levante. Eu gostaria de proclamar esta palavra de ressurreição. Levi ressuscitou quando Jesus disse: segue-me. E hoje também, em nome de Jesus, eu quero estender a mão a você e dizer: segue-me. Siga Jesus. Levante-se da preguiça, levante-se do comodismo, largue o teu celular, largue as distrações do mundo, largue aquilo que tem te aprisionado, saia do lugar que tem limitado a tua visão. Muitas vezes você não vê Jesus, mas Jesus te vê. Então saia do lugar que limita a sua visão e vá até o encontro daquele que pode mudar a tua vida, mudar a tua casa. Mesmo que a tua casa esteja cheia, e preste atenção, a casa de Levi estava cheia de publicanos, ou seja, cheia de pecadores. E ali também estava Jesus. Se existem muitos pecadores na sua casa, pecadores que eu digo, pessoas afastadas de Deus, pessoas que não vêm mais à igreja, pessoas que não rezam mais, pessoas que são contra a igreja, contra a doutrina da igreja, leve Jesus para sua casa e você vai ver que o milagre vai acontecer e você vai ver que a transformação irá acontecer. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua casa e sobre a sua vida, que haja ressurreição, que hoje você possa se levantar de toda a depressão, de todo o comodismo, que você possa se levantar de toda e qualquer situação que tenha te prostrado e, em nome de Jesus, seguir os passos do Senhor. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.